Então, assim, a gente tem vários desafios para a restauração de caatinga. Eu vou falar de 4 desafios diferentes que a gente vem trabalhando e superando. O primeiro é como aumentar a sobrevivência dos transplantes durante a restauração. Segundo, como combinar espécies no plantio para você ter comunidades que sejam resistentes à restauração futura. Depois, como definir áreas que seriam prioritárias para se restaurar e como restaurar em face das mudanças climáticas que estão vindo aí. Então, nesse primeiro ponto, como aumentar a sobrevivência dos transplantes, né? Uma planta tão frágil, como ela consegue sobreviver num ambiente tão inóspito? A gente tem esse método padrão de produção de mudas, que é uma produção de mudas em saquinho, e, em geral, essas mudas são pequenas e têm raiz pequena, e isso dá uma alta mortalidade. Então, a gente começou a trabalhar com um novo método em que a gente tem plantas, né, com raízes maiores, que elas podem alcançar o gradiente, a água no fundo do solo, né? E como que isso foi feito? A gente trabalha com tubos de PVC divididos ao meio e com estruturas de bandas, né, de velcro ou de borracha para segurar esses tubos. Embaixo tem um acúmulo de água, e aí tem a irrigação, a água acumula aqui embaixo e as plantas vão crescendo as suas raízes, e elas crescem isso bem rapidamente. E a gente pode ter um desenvolvimento grande da parte aérea de muitas espécies, o que é muito bom. Se vocês olharem aqui, aqui são raízes de ipê roxo. Isso aqui, quando a gente abre né, elas podem atingir 1 metro em 1 mês. Aqui, depois de 3 meses, essas raízes se desenvolvendo, aqui com a terra e aqui sem a terra, quando a gente abre o tubo. Teve um trabalho da minha aluna de doutorado, a Cíntia Pinheiro, a doutora Cíntia Pinheiro agora, que ela trabalhou 3 meses com várias plantas. Aqui é um exemplo delas, por exemplo, angico, aroeira, catanduva, catingueira, e aqui a gente tem a parte aérea dela crescendo bem pouco, e a parte de raiz crescendo muito, e atingindo aí quase 1 metro em 1, 2 meses de desenvolvimento. Então, assim funcionam essas plantas, né? Além disso, isso vem do trabalho de doutorado do Dr. Felipe Marinho, que também foi aluno aqui da UFRN, no Laboratório de Ecologia da Restauração. Ele estava vendo quanto que tem de reserva dentro dessas raízes, né? Várias dessas plantas têm reservas, as batatinhas, né, de reserva, e existem reservas de amido e de açúcar não redutor. Várias plantas têm essas reservas, elas são um pouco diferentes, a maneira como elas acumulam, mas todas elas têm. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho de como a gente começou a montar a casa de vegetação. A gente planta em sementeiras as sementes, as plântulas se desenvolvem, vão crescendo. Depois a gente tira aquela planta, depois de 3 a 6 meses, faz um buraco de 1 metro de profundidade, coloca água no final do buraco e coloca a planta depois de tirar as bandas, né, de velcro e borracha que seguram os 2 lados do campo. Aí a gente coloca a terra aí no local, e a gente pode puxar depois as faces do cano, uma face, depois puxar outra face, e a gente reutiliza esses canos novamente, e a raiz está em contato direto com a terra. O que a gente fez, então? Vamos fazer um experimento, né, para testar como essa técnica funciona em relação a uma série de tratamentos que a gente poderia testar. Então, a gente fez 20 combinações de tratamento de solo, controle agrofloresta, água, foliço, e tratamentos de forma de plantas, que variam de plantas grandes com raiz grande, plantas grandes com raiz pequena, todas as suas combinações, além de sementes e o controle, que a gente não plantou nada ali. A gente fez esse trabalho na Floresta Nacional de Açu, que é uma área do ICMBio, aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? E essa é a estação chuvosa. Aqui é a estação seca, na área, e a gente usou uma área de 5 hectares que estava degradada. O solo dessa área é extremamente salino, é uma fazenda abandonada, ficou aí por 15 anos sem regeneração natural de árvores. Então, a gente usou um trator para planar vários blocos na área e plantou 6 espécies de árvores que são típicas da Caatinga, Jurema preta, catingueira, São João, angico, e aroeira, né, 6 espécies a gente plantou e fez os nossos tratamentos. Então, a gente tem esse de sistema de irrigação, que é o que o pessoal usa na região, gotejamento de água na base de cada planta, 2 vezes por semana, ou planta, né, ou semente, o que é que a gente plantou ali. Então, 2 vezes por semana por 1 hora. Para isso, a gente trouxe um tanque de 20 mil litros na área, né, para conseguir fazer, que é uma coisa bem difícil de ser feita.
E aí também a agrofloresta, onde a gente plantou milho, abóbora e feijão, e a gente pode ver aqui algumas das mudas, por exemplo, isso é uma jurema preta no meio dos milhos, né? E também aplicou o flouriço da floresta. Essa aplicação de flouriço da floresta ela é importante porque ela traz esporos de micorriza. A gente pode ver que os esporos são trazidos com a aplicação de flouriço. Então, esse foi um trabalho, né, de iniciação científica de um aluno meu. E a gente, então, usou 4 tratamentos de forma de muda. Então, plantas pequenas com raiz pequena, plantas pequenas com raiz grande, plantas grandes com raiz pequena e plantas grandes com raiz grande. O que a gente teve de resultado inicial nesse experimento, do teste da tecnologia? Primeiro, se a gente colocar só semente ou não fizer plantio nenhum, a gente não consegue chegar a lugar nenhum numa área como essa, que está altamente salinizada, né, sem colonização natural de árvores. E aí, quando a gente olha agora os tratamentos, nos diferentes tipos de tratamento, o controle, foliço, água, né, todos os tratamentos que levaram água, inclusive a agrofloresta, em geral, com água as plantas se desenvolvem bem, mas veja, as plantas grandes com raiz grande, mesmo com água, se desenvolvem melhor. E no controle, as plantas grandes com raiz grande, mesmo com raiz grande sendo pequenas, elas são bem melhores do que o método, que eu chamo o método da floresta, né, que o pessoal usa saquinho com planta pequena. Esse projeto, né, na realidade, quando a gente avaliou o custo de todas essas técnicas, o maior custo-benefício, esse foi um trabalho da Edjane, que foi bolsista no laboratório de iniciação científica, o maior custo-benefício, né, que a gente tem, maior benefício por unidade de custo, é usar planta grande com raiz grande, né? Isso porque também o tamanho dela ajuda ela a superar a competição com herbáceas que estão no entorno. Então, se vocês olharem aqui, com a probabilidade de sobrevivência das plantas, a gente vê que as plantas grandes com raiz grande ficam em torno de 70% de sobrevivência ao longo dos anos, enquanto raiz pequena fica em torno de 30% de sobrevivência. E aí, assim, quando a gente pergunta como aumentar a sobrevivência dos transplantes, a resposta seria produzindo mudas grandes com raízes longas. Esse foi também um certificado do Dryland Champion, que a gente ganhou da ONU por essa técnica.